Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Você já foi abordado alguma vez com a seguinte questão: você é calvinista ou você é arminiano? E aí você responde um ou outro, ou você diz, eu fico com a Bíblia. Quando você fala, eu fico com a Bíblia, o que lhe fez a pergunta, na maioria das vezes, ele vai dizer, você fica em cima do muro? O que representa isso? O que vem a ser questão armênio e calvino? Nesse vídeo, nesse breve vídeo, eu não estarei trazendo a biografia de ambos, porque eu creio que a maioria já conhece, inclusive você, certo? Mas eu quero trazer alguns pontos importantíssimos que diferenciam o seu conceito. O que mais é evidente entre suas inúmeras controvérsias está relacionado à questão da predestinação, como também a questão da eleição. Olha o que diz um livro de pensamento calvinista. Vejam bem a respeito da eleição. Diz assim: podemos definir a eleição da seguinte maneira: é o ato divino antes da criação, na qual Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas, não com base em qualquer mérito previsto nela, mas somente por causa do seu beneplácito ou sua beneplácita soberania. Ok? O que nós podemos entender aqui? Também o termo da predestinação. Olha o que diz. Isso entra em discussão por quê? Porque eles ensinam da seguinte forma, que a predestinação se trata de uma eleição para o salvo e uma reprovação para os descrentes. Então, vamos conversar um pouco mais sobre este assunto. É claro que a discussão teológica acerca dos pontos calvinistas e armenianos não limita na temática da predestinação e do livre-arbítrio. Como assim, pastor? Eles dizem, o ponto calvinista diz que nós não temos livre-arbítrio. Em contrapartida, os arminianos defendem a questão do livre-arbítrio. Os calvinistas dizem que aderir ao sistema, crença do livre-arbítrio, tira a soberania de Deus. Enquanto os arminianos, eles veem que o homem foi criado com capacidade de escolha. Mas nós vamos, em mais outros vídeos, tratarmos um pouco mais sobre isso. Para citar várias implicações da doutrina calvinista, da predestinação, que eu quero estar pautando aqui nesse vídeo, tomemos como exemplo o preço da salvação do ser humano. Por exemplo, desenvolvendo o raciocínio, colocaremos a seguinte forma: se o homem foi predestinado para a salvação por decreto divino, não deixando assim o livre-arbítrio, não deixando assim a possibilidade do homem para escolher ou não seguir a Deus, então a crucificação de Jesus seria secundária, outro sim, e não essencial. Uma vez que a predestinação foi primária e essencial, outra coisa, seria o mesmo que afirmar doutrinamente, segundo essa ótica, que a morte de Cristo serviu apenas para cumprir um protocolo e não um ato gracioso da parte de Deus. Uma outra observação, outro exemplo dessas implicações da questão da predestinação, certo? E da eleição. Nós temos o que? A respeito do pecado. Se Deus tivesse decretado a eleição anteriormente, a queda e também a depravação, isto é, como está aqui, para os descrentes, a reprovação, nós poderíamos então afirmar a seguinte questão, que o homem, na verdade, que Deus, portanto, é o autor do pecado, fazendo perecer, que a reprovação e a condenação do homem ao inferno tenha sido pré-concebido, isto é, pré-determinado por Deus, e faria parecer que o homem não cairia em pecado se não fosse determinação de Deus. Esse é um dos pensamentos, uma das controvérsias
que deve ser sempre examinada. Amém, queridos? Agora estarei no próximo vídeo falando para os irmãos um conceito a respeito da eleição segundo a Sagrada Escritura. Deus abençoe.